do jogo, você vai ver tudo agora. O Vasco entrou em campo contra o Timão, brigando para deixar a zona de rebaixamento. Logo de início, jogada de perigo do time carioca. O Corinthians também pressiona. Aos 11 minutos, Gustavo Neri toca sozinho para o gol. Corinthians 1-0. Mas a reação é rápida. 4 minutos depois, Alex Dias cruza para Romário, que iguala de cabeça. Corinthians 1, Vasco 1. Na sequência, o Timão perde boa chance de aumentar. Rosinei recebe na área, mas Wellington defende. As falhas na zaga do Vasco continuam. Aos 32 minutos, Marcelo Matos marca de cara para o gol, sem chance para Wellington. Corinthians 2, Vasco 1. Em seguida, passe de Romário para Wagner Diniz, que chuta forte, mas a bola encobre o travessão. No segundo tempo, aos 4 minutos, Moraes empata. Corinthians 2, Vasco 2. O time carioca segue pressionando, mas perde uma chance de aumentar. Romário passa para Abed. O meio-campo chuta, mas a bola bate em Sebá e vai para escanteio. Aos 38 minutos, Abuda entra livre na área, chuta cruzado e marca. Fim de jogo, Corinthians 3, Vasco 2. Na saída do campo para o vestiário, jogadores do Vasco e Corinthians se desentenderam. Depois, a briga foi entre os jogadores do próprio Timão. O goleiro Fábio Costa e o zagueiro Marinho se xingaram e trocaram empurrões. Viu a confusão no final do jogo? Fala, meu amigo José Galil. A FIFA agora, nessas novas determinações, né, que falam do impedimento, falam também do carrinho, junto veio uma permissão para que o árbitro expulse os jogadores depois do jogo encerrado. Então o árbitro pode rever essas imagens e relatar que expulsou, por exemplo, o Fábio Costa e o Marinho, que saíram na porrada no fim, se alguém bateu no Abuda. Então o jogador tem que estar consciente que tudo que ele fizer hoje, mesmo no campo de jogo e ali na saída, mesmo depois do apito final, pode ser punido. Mas ele tem que mostrar o vermelho ainda no campo, não adianta agora ele ver na televisão e colocar na súmula. Não, ele pode colocar na súmula. Tem que mostrar lá no campo. Não, mas ele tem que mostrar no campo. Ali ninguém viu, foi lá dentro do túnel, ali ninguém viu. Agora, o Fábio Costa, eu não sei o motivo da briga dele com o Marinho. O Fábio Costa é um grande goleiro, a gente sempre fala disso aqui, agora hoje a atuação dele foi terrível. Ele falhou lamentavelmente, principalmente no segundo gol do Vasco, e talvez por isso tenha surgido o desentendimento. Não foi só o Fábio Costa, não. A gente sabe que o Corinthians estava desfalcado, o Tevez, por exemplo, não jogou, estava suspenso. Mas o Corinthians foi meia boca hoje, lá em São Januário, contra o time do Vasco, que é muito, vamos falar a verdade, muito ruim. A defesa do Vasco realmente é uma avenida. O Corinthians só ganhou hoje porque o Vasco cansou. Era o adversário. O Vasco cansou aos 25 minutos do segundo tempo, parou de jogar, foi um jogo ruim, o Vasco não jogou nada. O Corinthians também não jogou absolutamente nada, se não fosse a garotada. O Corinthians também não tinha vencido hoje. Quem jogou bem hoje foi o Sebá. E mostra que o Tevez e o Mascherano fazem falta demais nesse time do Corinthians. E eu também acho que o Márcio Bittencourt não é um técnico para o Corinthians ser campeão. Acho que não é um técnico. Hoje só ganhou porque o Vasco cansou. Mas ele conseguiu coisas que os outros treinadores não estavam conseguindo. Mas também, por exemplo, hoje você não tem o Gil no time, hoje você não tem o Carlos Alberto, que a gente estava jogando contra. Não, o Gil a gente estava jogando contra o Passarela. Mas estava jogando contra o Passarela. O Roger continua não jogando absolutamente nada, ele nem sou. O Roger fez essa jogada no terceiro gol, mas não fez mais nada. Então, essa turma que estava jogando contra o Passarela, agora com o Márcio Bittencourt, por exemplo, ele não tem o Gil, não tem o Carlos Alberto, já se livrou de 2 problemas. Continua com alguns aí. E tem a garotada que está jogando e que não estava jogando com o Passarela. Vamos ouvir a opinião de quem esteve lá, viveu o Corinthians, conhece o Timão como ninguém. Ronaldo, fala aí. Jogou com o Márcio. Mas eu vou ser contra, Theo, vou ser contra. Porque é o seguinte, o Márcio, de novo, porque o Márcio é um baita jogador. Foi jogador na época, hoje é um baita treinador pelo fato de... Cadê o Tevez? Cadê o Mascherano? Quem está resolvendo? Hoje, eu tive no Pacaembu. Mas isso se não fosse o jogo no final do jogo,
40 mil pessoas lá saem xingando. O Jô tem jogado. Então o Márcio tá arrancando na minha. Eu assisti o jogo na quinta-feira no Pacaembu, fui lá assistir. E o que eu vi do Márcio tá arrancando água de pedra, amigo. Então dá jogador pro cara que ele vai resolver. Agora, pra mim, tem uns caras lá que tem que suar um pouco mais a camisa e a torcida. Não vai aguentar muito tempo isso aí não, hein? Mandar um aviso pra rapaziada que tá vendo a gente aí, porque o torcedor vai cobrar. Tem uns caras aí que tá sugando o resto da turma aí. Mas aí faz uma jogada no finalzinho do jogo, amanhã todo mundo vai encher a bola. Por causa da jogada, do Roger, o Corinthians venceu. Isso que é complicado. Pois é, eu digo que o Corinthians jogou meia boca hoje pelo seguinte, o Romário, meu Deus do céu, o Romário jogou até relativamente bem o primeiro tempo. Obrigado, por pouco ele não faz mais um gol pro Vasco no primeiro tempo. E olha que, eu repito, o time do Vasco é um dos piores Vascos da Gama da história do time da Cruz de Malta do Rio de Janeiro. Ou não? O Vasco e o Flamengo hoje são equipes que dá pena de ver jogar. Tanto o Vasco como o Flamengo. O Flamengo perdeu hoje em Curitiba, pro Curitiba mais uma, 3-2, mas hoje foi um castigo pro Flamengo, porque ele não merecia. A gente vai ver daqui a pouco a vitória do Curitiba sobre o Flamengo. Boa noite. O negócio é o seguinte, tá muito confuso esse jogo aí, Peixe, entendeu? Vocês são paulistas, estão puxando os sardinhas aí pro lado de vocês aí, do Corinthians, que tava sem o Birubiru, que tava sem o Sócrates, que tava sem um monte de cara aí. Já pararam, já. Entendeu? Isso aí é a conversa, entendeu? Valeu? Já guardei o meu, hoje já guardei o meu. O negócio é o seguinte, tá uma desorganização no futebol. Por exemplo, eu não sabia que tinha jogo hoje, Peixe. Eu fui saber quando eu comprei jornal. Quer dizer, ninguém me avisou, quer dizer, senão... porque eu não tô acostumando passar por lá no CT de treinamento, né? Aí eu fui lá no jogo, falei, beleza, então tem jogo hoje, vi no jornal. É isso aí, eu vi no jornal, vai ter jogo, então vamos lá, né? Guardar o nosso. E isso que é importante, entendeu? Agora, é muita confusão aí, bicho. Eu não tô entendendo tantas coisas que falam. Por exemplo, eu falei que eu ia parar de jogar futebol. O Vasco gostou da ideia, parou de jogar antes. Quer dizer, isso é uma baita sacanagem comigo, entendeu? Eu já tô com escoliose de carregar o time nas costas, valeu? Ok, baixinho, você até que teve bem no primeiro tempo hoje do jogo, depois você cansou realmente. Agora, o que aconteceu hoje no Vasco? O Romário acordar na casa dele, chegar na concentração, dizer pro técnico Renato Gaúcho, olha, eu tô legal, tô bem, eu quero jogar, eu vou jogar. No mínimo, uma falta de estrutura do Vasco da Gama. Seriedade. Porque, afinal, todo mundo sabe que o Romário manda um pouco no Vasco, já botou dinheiro dele no Vasco, né? Peraí, o futebol é profissional. Mas aí que tá, a inversão de valores, ela já se caracteriza no instante em que foi o Romário que indicou o técnico. É verdade. Não cabe ao jogador indicar o treinador. E o Leão está fazendo sucesso hoje no Palmeiras porque ele tem uma coisa a mais que os outros treinadores que passaram lá, que também são bons. Estevão, Candinho, Bonamico. O Leão tem moral. Porque o jogador do Palmeiras sabe hoje que o Leão não vai espirrar. Qualquer jogador pode espirrar, mas o Leão não espirra. Quando estava o Bonamigo, era toda semana. O Bonamigo sai, ganha. O Bonamigo fica, perde, o Bonamigo sai. Então o jogador não respeita o técnico, não é nem de sacanagem. Não respeita porque sabe que o cara está caindo. Agora o Leão tem moral. Então no instante que o jogador coloca o treinador no clube, há uma inversão de valores. E aí o Vasco é candidatíssimo à segunda divisão. É assim mesmo, Marcinho? É assim mesmo, o Sérgio? Responde você primeiro, Marcinho. Você que é menor do que o Sérgio. Mas não, pelo que o Calil estava falando em termos de trabalho, o trabalho estava sendo feito com o Bonamigo, só que as coisas não estavam acontecendo. Vencia uma, perdia a outra. E o Leão tem a sua forma de trabalhar, realmente, como eu falei, exige o máximo do jogador nos treinamentos, sendo num chute, sendo numa jogada, e realmente o Leão é um técnico que demonstrou pelas suas vitórias que é um o time embalou agora. Tá com 19 pontos, Marcinho. E agora... 6 pontos na semana. Conseguiu aí 2 vitórias seguidas. Vamos continuar aí. E agora mais 3 contra o Flamengo, né? Pois vai enfrentar o Flamengo agora. Já a gente volta com o Palmeiras, porque o Marcinho e o nosso Sérgio vão continuar aqui com a gente. O Parreira tá chegando, daqui a pouco vai chegar o Giba também, técnico da Portuguesa, que tá bem, tá na zona de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Corinthians está chegando no aeroporto, daqui a pouco a gente vai para lá também.